É, galera, situação complicada da seleção brasileira e o Fernando Diniz tem o seu primeiro resultado negativo à frente da seleção brasileira. A seleção empata com a seleção da Venezuela em 1-1, né? Um jogo muito abaixo da seleção brasileira. Muitos esperavam aí uma goleada, mas acabou que o jogo terminou em 1-1, né? Brasil abriu o placar, né? Bruno Guimarães, mas a equipe Gabriel, né? Gabriel é, Guimarães, né? E a equipe da Venezuela conseguiu empatar, né? A situação da seleção brasileira não é boa, muita confusão após a partida. E vamos acompanhar a imprensa esportiva do Linha de Passe falando tudo sobre esse jogo da seleção brasileira. Na minha opinião, um empate vexatório, né? Tinha torcedor vaiando a seleção brasileira após a partida, né? Tivemos aí um número muito alto, né? 40 mil torcedores. Né? E ver a seleção brasileira somente empatando é complicado, galera. Vamos acompanhar a imprensa esportiva falando sobre esse jogo da seleção brasileira. O link vai estar na descrição. Crédito, direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. Dos nossos programas no Sport Center. Participe! Sejam todos bem-vindos. O Brasil não venceu a Venezuela. Um para o Brasil, um para a Venezuela. A seleção brasileira perde os 100% de aproveitamento num tropeçaço daqueles, né? Jogando no estádio que apoiou o tempo todo em Cuiabá. Estádio cheio, calor, né? Aquele calor característico dessa região do Brasil, do centro do país. E a seleção brasileira não conseguiu refletir o calor, o ambiente em calor no futebol. Breiler Pires, Mário Marra, Vitor Birner me acompanham nessa. Você, fã de esportes, está conosco. Vamos falar a partir de agora, durante 1 hora de Brasil 1, Venezuela 1. Para desapontar, né, Breiler? Nossa, bem? E como, Paulo? Boa noite para você, para os companheiros, fã de esportes. Acho que até com 1-0. Sim, né? É um jogo bem insosso da seleção brasileira. O time não conseguiu render o que se propôs a fazer. A gente sempre pontua também, porque já passou daquele tempo em que a Venezuela era cachorro morto, um futebol que evoluiu, apesar de ter ficado em último lugar nas últimas eliminatórias, mas é um adversário respeitável. Agora, feita essa ponderação, até porque a Venezuela só tinha sofrido um gol e foi um jogo em que a Colômbia teve dificuldades para ganhar também em casa. Mas ponderando o mérito adversário, e teve mérito em segurar esse empate, o Brasil produziu muito pouco. E quando produziu, teve pouca efetividade. No primeiro tempo foram só 6 finalizações da seleção brasileira. Então, o Diniz tentou reproduzir um pouco do que faz no Fluminense, juntando muita gente em torno da bola. A gente percebeu uma inclinação da seleção brasileira para o lado esquerdo no primeiro tempo, tentando ali com o Rodrigo se aproximando do Vini Júnior, Neymar aparecendo por ali. Não funcionou e, a partir disso, não teve repertório. Esse repertório da seleção para buscar uma alternativa ao jogo pelo lado esquerdo praticamente inexistiu. O Danilo não conseguia, não é um jogador de jogar aberto, tanto é que o Marquinhos, em alguns momentos, tentava apoiar pelo lado direito. Entra o Ian Couto, que dá um pouco mais de profundidade, até no começo do segundo tempo faz uma boa jogada com o Neymar, mas ainda assim a seleção teve pouco repertório. Isso aí me chamou a atenção. A gente pode fazer outras ponderações também sobre o gramado. O estado estava visivelmente ruim na Arena Pantanal, o calor de 32 graus, mas ainda assim a pior atuação da seleção sob o comando do Diniz. Até mesmo aquele jogo com dificuldades contra o Peru, o Brasil conseguiu criar um pouco mais. Conseguiu ser um pouco mais inventivo e mesmo com a volta do Vini Júnior, que se esperava até mais Brasil agressivo pelo lado, tendo esse jogo de fundo, isso não aconteceu. Então foi um jogo decepcionante, além do resultado, como você falou, se tivesse vencido por 1-0, a avaliação seria a mesma, um jogo bem abaixo da seleção. Assim, o Breiler tem toda a razão, né? Porque assim, é muito fácil você olhar para a história, para a representatividade, chegar aqui e dizer, pô, como é que não goleou a Venezuela? As coisas mudam, a Venezuela hoje tem caras que estão mais acostumados com futebol internacional, até com grandes ligas e tudo. Mas o Brasil precisa vencer a Venezuela em casa. É isso. Né? Não é isso? Sim, precisa vencer. E aí, Paulo, primeiro, boa noite, prazer estar com vocês. Vitor, Breiler, Paulo, fãs do Vitor Birner. Do Vitor Birner, fã do porque esporte. tem os fãs do Linha de Passe e os fãs do Vitor Birner e os fãs do Linha de Passe, porque são fãs do Vitor Birner. Alvo sem ter falado nada, né? Famosos Birnetes. Os Birnetes.
Para mim, assim, é óbvio. O início de trabalho, tal. Assim, mas eu não vou dar muito papo para isso não, tá? Sim, porque a seleção brasileira tem que jogar mais. Por mais que a gente entenda que é uma ideia diferente, que o jogo é muito mais rápido, que o jogo é mais acelerado, que o jogo é descaído para um lado, porque sim, a participação perto da bola, gera muito de uma desconexão com o que os jogadores praticam nos times deles, e aí tem uma adaptação ao que o Diniz... Eu entendo tudo isso, mas a gente está falando de uma qualidade técnica superior e a gente tem que falar que a qualidade técnica não apareceu, não, tá? Não é só o coletivo, não. Várias vezes, a gente estava vendo o jogo junto, várias vezes, poxa, mas o Vinícius demorou a dominar essa bola, ou não dominou aquela bola. E o Neymar com um passe... Isso aconteceu com jogadores do calibre de Vinícius e de Neymar e dos outros também, Casemiro. Teve muito erro técnico também, não foi só erro coletivo, teve erro coletivo que aí sim dá para a gente conversar, que vai passar um tempo para assimilar, mas ainda assim tem que ganhar o jogo. Por quê? Porque na minha memória ainda está que foi a bola parada que fez a segunda vitória do Brasil no jogo contra o Peru, que também já não foi um grande jogo. E foi a bola parada que estava dando também o placar na terceira vitória do Brasil. Em lances bem parecidos, né? Muito parecidos. Cobrança de escanteio na primeira trave. O Marquinhos, contra o Peru, sobe e faz. Contra a seleção da Venezuela, sobe, mas a bola chega, passa mais alto e encontra o Gabriel Magalhães. Então, assim, aqui não vai a crítica do fora Diniz. Claro que não. A gente precisa ser razoável. Mas aqui vai, assim, uma reflexão sobre é preciso jogar mais. E aí eu estou falando até menos do Diniz e mais dos jogadores, em alguns momentos. A parte técnica, em algum momento, pesou. A gente estava elogiando o movimento do Gabriel Jesus no sem a bola, de sair de uma posição do 9 e roubar a bola lá atrás. Só que muitas vezes também, na hora da distribuição, não aconteceu. Então, eu não vou nem individualizar, porque coletivamente a seleção brasileira, na parte técnica, não rendeu. Aí eu individualismo. Menos o Ian. Menos o Ian Couto. Que acho que teve uma partida super legal, super interessante, super, assim, que chama a atenção. Personalidade, 21 anos, estreia pela seleção principal. E o próximo jogo ele tem uma molezinha aí, que é um jogo contra o Uruguai em Montevidéu. Porque o Danilo já saiu machucado, né? Então, se tem um lado muito bom, para mim, hoje, Ian Couto. Fala, seu Vitor. Tudo bem? Boa noite agora ao senhor, ao Breiler, ao Marra, aos fãs e às fãs do esporte. Bom, eu achei os comentários de vocês muito generosos, os do Breiler mais. Primeiro, o Breiler fala do gramado, e eu concordo. Quem escolheu o gramado? CBF. Falta opção no país? Não. Então, pula o gramado. Óbvio que ele atrapalhou. Pula o gramado. Mas é uma escolha da CBF, a mandante do jogo, que tem o país inteiro com todos os tipos de gramado, sintético, natural, melhor. E olha que tem muito gramado ruim por aí. E olha que tem muito, para definir onde ia ser o jogo. Segunda questão. Rodrigo, Neymar, Vinícius Júnior, Richarlison, Casemiro juntos, vem de um jogo de um treinador, o Tite, onde juntos com outros atletas rendiam muito melhor coletivamente, né? Não dá para comparar o futebol que o Brasil terminou jogando, eliminado da Copa do Mundo, com o futebol que o Brasil está jogando agora. E tem uma base muito parecida. E o que compromete a seleção brasileira, o que mudou na seleção brasileira, não é o que compromete. Não é a saída do Thiago Silva que faz o jogo não fluir com a bola, né? Mas eu entendo que o Diniz tem pouco tempo, quer fazer uma transição de jogo, quer fazer mudanças. E eu não sei se elas vão funcionar ou não vão funcionar. Se funcionar, eu não sei se elas vão continuar ou não vão continuar, porque eu também não sei se o Diniz vai continuar. E o Ancelotti faz um tipo de futebol mais próximo do jogo do Tite do que faz do jogo do Diniz. Então, independentemente de funcionar ou não, vamos falar desse jogo. E nesse jogo as coisas foram muito ruins. Muito ruins. Um time sem ideias, um time que repetiu o que não funcionou muitas vezes com a aproximação que o Breiler citou do lado esquerdo, quando o Rodrigo ia para lá, encostava no Vinícius, e a seleção aglomerava ali. Mas o ideal quando você faz isso é que você tem um jogador do outro lado muito aberto para você, e aí você cita tem a inversão. No Marquinhos tendo vindo construir mais do que o Danilo, isso é um sinal da bagunça. Não, assim, o lado esquerdo, e só o lado esquerdo hoje foi, assim, clamoroso.
né? Porque às vezes vocês que são craques nisso, às vezes detectam muito mais do que o olhar daquele que está assistindo o jogo por assistir e tal, e não está preocupado com a análise e com a capacidade que vocês têm. Às vezes vocês detectam esse tipo de desequilíbrio que outras pessoas não percebem. Mas hoje, assim, foi um negócio que acho que assim, até o cara que tomou todas antes de assistir o jogo percebeu. Só tinha jogo por um lado. E o Diniz gosta de aglomerar jogadores em um espaço do campo. Esses jogadores têm que triangular rapidamente e assim saem na cara do gol. Se isso está bem treinado, pode funcionar. A semifinal da Libertadores, Inter e Fluminense, foi assim. O desenho do jogo foi o Fluminense pendendo pelo lado esquerdo. Mas taticamente o Inter foi melhor. Independentemente disso, né? No trabalho mais longo do Diniz. E são jogadores com capacidade para esse tipo de jogo, muita capacidade, contra uma seleção muito pior. Marra falou, tecnicamente não são equipes comparáveis, não são jogadores sequer que estão no mesmo patamar. A gente está falando de jogadores aqui, quando a gente fala do meio campo do Brasil para frente, com exceção do Richarlison, jogadores do primeiro escalão do futebol. O Richarlison joga, mas eu não o considero um jogador do nível, na sua posição, do Vinícius Júnior, do nível do Rodrigo, do nível do Casemiro, do nível do Neymar, né? Mesmo o Neymar, que esse é um capítulo à parte. Então, eles podiam fazer isso direito. Mas quando não funciona, você precisa ter um jogador aberto, aí do outro lado você inverte, porque você trouxe um monte de marcadores da sua equipe no bloco que você está trabalhando com a bola e você cria espaço do outro lado, mas o jogo não era pensado. Ou se foi pensado, os jogadores não conseguiram executar. E na parte defensiva, tanto na retomada de bola no campo de frente, que é uma coisa que o Diniz gosta, quanto na recomposição, a seleção foi mal. E que acaba sendo coroada depois de algumas trocas, para mim, uma inexplicável, que foi a continuação do Neymar no jogo, a saída do Vinícius Júnior, né? O Neymar briga demais com o juiz, reclama demais, merecia cartão amarelo antes, sabe? Assim, descalibrado tecnicamente hoje ao extremo. O que me incomoda é um jogador muito grande, muito rodado, com Copas do Mundo nas costas, que está enfrentando a Venezuela em casa, sabendo que o Brasil estará na Copa do Mundo. Porque concordo com o Marra, não é fora de Diniz, não é o fim do mundo, não é terra arrasada. Mas hoje a atuação é para receber todas as críticas. E como você disse, se tivesse sido 1-0, seria para receber todas as críticas. Se o Brasil fizesse 2-0 no final do jogo, seria para receber todas as críticas. Porque essa seleção brasileira, como mostrou com o Tite, é muito melhor. Mas muito, muito melhor do que foi hoje. E é até bom você tocar no Tite, porque a essa hora já deve ter muita gente que é resistente ao trabalho do Diniz dizendo: mas se fosse o Tite, ia dar barulho, empatar com a Venezuela em casa. Ganhou todos os jogos em casa de eliminatórias, a seleção com o Tite. Mas o Tite empatou em casa com a Venezuela pela Copa América. 2019. Eu tava na Fonte Nova, foi um jogo também chato, a Venezuela se trancou. E reformulou a seleção depois da Copa América. E o Tite precisou ouvir muito, e ouviu bastante crítica e até a dificuldade de justificar. Então, o empate com a Venezuela sempre vai gerar barulho, independentemente do técnico, e críticas que, como o Marra falou, precisam ser ponderadas também, precisam entrar num contexto. E qual é o contexto? Seleção tentando jogar de uma nova maneira. Naturalmente que vai cometer muitos erros. Não é natural, como no Fluminense, você puxar 2 pontas para atuarem do mesmo lado. Isso daí vai ter ali, em algum momento, Vini Júnior e Rodrigo no Real Madrid, dificilmente fazem esse tipo de movimentação. Sim. Se aproximam muito, mas não da maneira que o Diniz pretende. Porque isso no Fluminense a gente vê sempre. Então, mas essa é uma questão legal, porque o Marra, no primeiro comentário, falou, em outras palavras, mais ou menos isso. É natural, normal o Diniz querer assinar a ponto de desvirtuar todas as características que os jogadores trazem dos seus clubes? É normal? É assim que tem de acontecer? É que a gente não consegue imaginar o Diniz fazendo alguma coisa diferente que não seja com a cabeça dele. Ele não vai conseguir fazer. Poxa, mas não dá para pensar um pouquinho como o Ancelotti pensa Rodrigo e Vini no Real Madrid? Pensar um pouquinho como... Porque o trabalho dele... Pensa o Casemiro no Manchester... Sim, eu entendo. É que o trabalho dele é um trabalho muito diferente dos outros trabalhos. Assim, Pois é, mas assim... Radicalmente autoral. Mas tudo bem, mas ele se reúne com esses caras por 2 semanas e só daqui 1 mês e meio. E afasta o sofá do saguão do hotel para treinar tal. Eu sei que não... Assim, porque eu sempre fui a favor da manutenção de parte
da característica dos caras quando vêm dos seus clubes. Quer ver um exemplo claríssimo? Ah, o Brasil não tem um 9, o Brasil não tem um 9, o Brasil não tem um 9, convocava o Firmino. O Firmino nunca foi 9 no Liverpool. Sim. E chegava para jogar com o Tite como 9, como o cara enfiado ali no meio dos zagueiros. Não, ou você bota o cara para jogar numa engrenagem como fazia o Klopp com o Firmino no Liverpool, ou não convoca o cara como 9, porque 9 ele não é. Os 3 atacantes ele era o que menos fazia gol. Ô Paulo, mas Eu concordo aí com o Paulo, né? Porque o que acontece? Na minha opinião, também eu penso assim, jogador joga no clube, de certa forma, na seleção também ele tem que jogar, porque se o jogador é convocado por causa do futebol que ele apresenta no clube, por que que ele vai chegar na seleção e ele vai mudar totalmente a característica dele? Eu também não concordo com isso. Na minha opinião, se o Diniz ficar mudando muito, eu acho que não vai dar certo, porque o que acontece? Ele tem que tentar aproveitar o melhor possível da característica do jogador que ele vem apresentando no clube. Não adianta ele chegar na seleção e sair mudando tudo. O Casemiro tá um pouco desconfortável pela forma do Diniz jogar. Aí você pega outro jogador, Danilo, não tá bem. Entendeu? Não dá certo. Não dá certo. Então eu acho que o Diniz ele tem que pensar um pouquinho aí, rever, porque a seleção brasileira não é igual ao clube. Ele rever esses jogadores, às vezes a cada 1 mês e meio, dois meses, depois vai ficar somente ano que vem, né? Após agora a próxima data FIFA, né? Depois só ano que vem. Então eu acho que o Fernando Diniz tem que rever isso aí, porque hoje o jogo foi muito ruim. Na minha opinião, eu vejo esse jogo como um vexame, né? A seleção brasileira pode apresentar muito mais, o Neymar muito mal. Sabe o que é isso daí? O cara tá no futebol que, vamos ser sinceros, o futebol da Arábia é um futebol muito inferior ao futebol europeu, seja o futebol, até o futebol lá da França, na minha opinião, é inferior sim. É um futebol muito inferior. E o Neymar, nem no Al Hilal ele tem apresentado bom futebol. Ele jogou bem no primeiro jogo dele de estreia. Mas eu não vejo o Neymar sendo um jogador que vinha jogando no PSG. Ano passado mesmo, antes da Copa, o Neymar estava voando no PSG. Depois teve a lesão, né? Mas situação complicada. Vinícius Júnior também não jogou nada, errou tudo que pôde. Vinícius Júnior errou. Richarlison nem se fala. Rodrigo, na minha opinião, dos jogadores de frente, dos 4, na minha opinião, o Rodrigo foi o melhorzinho. Depois, quando o Vinícius Júnior saiu, ele fez a do Vinícius Júnior. Ele já fez mais do que o Vinícius Júnior fez o jogo todo, né? E o Diniz não tirou o Neymar. Neymar reclamando o jogo todo com a arbitragem, quer pitar o jogo. Em vez de jogar, isso daí é nítido mesmo. O jogador, quando não tá bem, o cara apela pro outro lado. O cara vai apelar pra arbitragem, vai querer arrumar briga. Na minha opinião, vexame. Acaba o jogo, quer brigar, por quê? Porque perdeu porque não jogou bem. Porque a seleção brasileira, na minha opinião, tinha a obrigação de golear a equipe da Venezuela, né? Na minha opinião, isso daí não quer dizer que tá tudo ruim, tudo acabado, que o Fernando Diniz tem que sair. Não, tem que dar paciência, deixa ele implementar o trabalho dele e com o tempo vamos ver. E na minha opinião, o Fernando Diniz ele já tem que ser justo. Ah, tô botando certos jogadores aqui, não tá dando certo. Tem que botar outros. Tem que botar quem tá bem, porque não adianta querer morrer abraçado com o jogador. Essa é a minha opinião, galera. Deixe nos comentários a opinião de vocês também sobre esse empate da seleção brasileira.